Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias, assim como você que está aqui me ouvindo. Ok, isso aqui é bem atípico, eu tô gravando, agora são 15 para meia-noite, normalmente eu gravo de manhãzinha. Então, estou aqui no meu, o meu lugar oficial de gravação. Eu tenho dois, eu tenho ou o mini closet ou o banheiro. Então, ecos e coisas assim são esperadas. Eu espero que não prejudique muito, ou não prejudique nada, na verdade, né? O recebimento da mensagem desse episódio. Mas eu senti muito em gravar sobre isso. Eu tava maturando esse tema fazia um tempo e agora ele veio e ele tá pronto pra sair. Então eu quero muito falar hoje sobre ter co-criado a realidade que eu tô vivendo hoje. Eu falei no episódio 16, que é um episódio bem longo, tem 2 horas e 9 minutos, onde eu contei toda a minha jornada, né, trajetória da gravidez, especialmente num viés mais energético, assim, e alinhei isso junto da materialização. Mas eu queria trazer algumas coisas que foram pra mim muito, muito, muito importantes pra não só hoje estar vivendo uma gestação tranquila, porque o foco desse episódio não vai ser a gravidez, não vai ser a gestação, mas sim uma vida tranquila, independente do que tá acontecendo. Uma pergunta que eu recebi já algumas vezes e que eu tenho visto como um tópico bem recorrente, que pode ser tanto nessa questão da maternidade, que é o caso que eu tenho recebido, né? Mas também em questão de, sei lá, você começar um empreendimento, né? Você abrir sua empresa, você começar a trabalhar pra você mesma, ou você dar uma grande virada, assim, na sua vida, realizar uma grande mudança, que é a questão do medo dessa mudança, né? Dos receios do que pode vir. Então, eu vou usar o exemplo da gravidez aqui só para contextualizar e para trazer a minha realidade, né? O que eu fiz, mas ele pode ser aplicado para todas as coisas. Então, eu espero que tudo que eu trouxe aqui sirva para você, se encaixe de alguma forma, mesmo se você não estiver vivendo a mesma coisa que eu. Anos atrás, mais precisamente 8 anos atrás, eu tava indo pro meu primeiro estágio. Eu ia estagiar dentro da área de arquitetura, no caso, na verdade, na área de interiores, e eu tava super animada. Os primeiros dias foram, assim, muito legais. Eu tava super feliz, né, em estar fazendo algo que eu considerava útil e gostoso e aprendendo coisas novas, muitas coisas, inclusive. Só que algo dentro de mim, não que eu não estivesse feliz, mas algo dentro de mim queria mais, já naquele momento. E pra mim eu vou aproveitar isso aqui pra falar um pouquinho da diferença que eu vejo entre contentamento, mas seguir caminhando, e contentamento e acomodação. Esse foi inclusive um tópico que surgiu na minha mentoria, que é a mentoria PMPM, Projeto Magnético para o Mundo. E spoilers, a segunda turma da mentoria vai começar em abril desse ano, então fim de março vai ser a abertura das inscrições, começo, meio de março vai ser o processo seletivo. Eu já estou bem animada. E, bom, o tópico que surgiu na mentoria, numa aula que a gente tem especificamente falando sobre dinheiro, foi de você estar tranquila no lugar onde você está hoje. Então, uma das mentoradas falou que ela se sentia bem ok com o que ela vivia hoje. E eu já estive muito nesse lugar. Contentamento, eu acho que é uma coisa, assim, contentamento real, né? Eu não tô falando de submissão, de aceitar qualquer coisa, não. Um senso interno de estar bem com alguma coisa, né? Esse senso de contentamento de verdade, genuíno, é uma coisa que vem, assim, com uma certa facilidade pra mim. Claro, né? Quando eu tenho as coisas que são importantes pra mim respeitadas. Então, surgiu isso na mentoria.
eu já tô ok, né, onde eu tô, o que eu tô vivendo e tal. Só que, ao mesmo tempo, muitas vezes, quando a gente tem uma facilidade em estar ok com as coisas, também existe uma facilidade em se acomodar com aquilo. E não, então, seguir buscando outras coisas que você ainda deseja, sonha, visualiza, quer viver. Eu não vou trazer, claro, né, o exemplo dessa pessoa, mas eu vou trazer um exemplo meu nessa questão do contentamento e acomodação. Não sei se você me acompanha há mais tempo ou se você está me acompanhando agora, mas eu e o Vi, meu marido, a gente vai construir uma casa. E vai ser uma casa uma casa bem grande, pelo menos pra mim, assim, né? Especialmente hoje, em comparação com o nosso apartamento de 50 metros quadrados. Vai ser uma casa com vários quartos, escritório pra gente, um jardim gostoso. E a gente tá no processo dessa casa desde o meio, mais ou menos, de 2020. Quando a gente teve ali o terreno, é esse, comecei a fazer o projeto, né? Eu sou arquiteta, não à toa eu falo no início do podcast que eu sou canalizadora da arquitetura noética, então eu sou arquiteta e urbanista de formação, trabalhei com isso por alguns anos, criei arquitetura noética, trabalhei com arquitetura noética por outros anos, e eu tava inclusive falando agora do meu estágio, né, em interiores, e aí fui fazendo projeto e tal, não sei o quê, só que a construção da casa foi algo que foi ficando assim pra depois. Então, agora eu tô gravando esse podcast dia 30 de janeiro de 2022. Faz agora 1 ano e meio que a gente começou a ver as coisas da casa e a gente não começou a construção. Tudo bem que os planos eram pra gente começar agora em abril de 2022, então não é que isso tá atrasado. Eu, inclusive, no WAM, que é meu workshop online de abundância e materialização, que vai ter uma edição agora no fim de fevereiro. Eu acho que esse podcast vai ao ar exatamente quando as inscrições estiverem abertas. Então, se você estiver ouvindo isso, considere um sinal, porque eu não tenho certeza absoluta de quando esse podcast vai ao ar. E dá uma olhadinha, eu vou deixar o link para você ver todas as informações do UAM aqui na descrição desse episódio aqui do podcast. Mas enfim, no UAM eu tenho alguns podcasts exclusivos, né, sobre abundância e materialização. E lá eu contei essa minha história de processar toda essa parte da casa, né, materializar isso. Mas uma coisa então que eu ia falar, voltando agora um pouquinho, né, sobre o contentamento e esse senso de acomodação ou estagnação. A gente teve toda essa oportunidade, né, a gente tá tendo, no caso, de construir essa casa, de viver esse sonho, mas ao mesmo tempo eu percebi em alguns momentos que algo dentro de mim tava, né, nesse lugar de contentamento, que eu acho ótimo, eu acho que é sensacional para nossa felicidade no dia a dia, né, uma felicidade sustentável, é ter um senso de contentamento na vida, mas eu percebi que eu tava nesse lugar de acomodação. Por quê? O apartamento onde a gente mora hoje, né, esse loftzinho onde eu estou gravando aqui no banheiro com eco, sentada em cima de uma toalha dentro do box para não ficar pegando friagem na perna, ele não é ideal pra gente já faz um tempo. Desde o início da pandemia, onde o Vi começou a trabalhar em casa, o apartamento, que já era pequeno, ele começou a ficar menor. Depois, em outubro, início da pandemia, né, foi em março de 2020, em outubro de 2020, a gente adotou a Maia, a nossa cachorrinha, então o que já tava pequeno foi ficando menor ainda, mas assim, ainda funcionava, né, pra nossa dinâmica. A gente, enfim, vive ok aqui. Mas, né, rolaram, já existiam alguns desconfortos e esses desconfortos foram aumentando. E aí que entra esse senso de acomodação. Por quê? Apesar de ter um contentamento, né, de novo, esse senso de tranquilidade e paz até, não é nem uma felicidade, mas contentamento pode levar à felicidade, né, mas o contentamento em si é um senso de paz, de bem-estar, assim, de tranquilidade no que você está vivendo. Então, tinha isso, mas existiam esses desconfortinhos. Só que esse senso de estar ok com isso, né? Eu tava acomodada onde eu tava. Eu não tava tendo que fazer muitos esforços para galgar os novos patamares da minha vida, estando aqui. Então, eu comecei a perceber isso. Eu tava muito nesse lugar de
contentamento, mas ainda assim meio acomodada, meio estagnada, sem fazer esses trabalhos internos e externos para ir para os novos patamares. E agora, com a construção da nossa casa se aproximando cada vez mais, porque Baby acelerou um pouquinho os planos, então tá todo mundo querendo iniciar essa obra o quanto antes, eu percebi esse lugar de contentamento, mas de seguir fazendo, seguir galgando os novos patamares, seguir evoluindo, que é esse senso de, ok, eu tô feliz aqui, mas eu também quero viver essas outras coisas, né? Eu quero viver essas outras experiências. E que fica bem desafiador de ir para esse novo lugar enquanto você tá ok onde você tá. Pra mim, isso é diferente de você estar na zona de conforto. É bem similar, mas é diferente. A zona de conforto não necessariamente traz contentamento. Tem gente que tá na zona de conforto há anos, vivendo coisas que detesta. O lugar de contentamento, né, a energia do contentamento, você não tem necessariamente algo que te impulsiona a sair dali, que te impulsiona a fazer algo diferente por incômodo, porque realmente as coisas estão ok. Então, eu percebo que é bem mais ardiloso esse contentamento com essa acomodação. Vou dar mais um exemplo aqui. Nesse caso não é um exemplo pessoal, mas que é um exemplo que eu acho que muitas pessoas podem se identificar, que é quando você tá trabalhando, por exemplo, com uma aceitação do seu corpo, uma aceitação da sua imagem, uma aceitação da sua beleza, e trabalhando sua autoestima como um todo. Então você está trabalhando esse contentamento, ao mesmo tempo que você percebe que você quer continuar galgando outros patamares, continuar fazendo outras coisas, que é basicamente, por exemplo, você se exercitar não só por saúde, né, mas não só por estética. Você traz tudo junto. Então, por exemplo, você vai fazer um exercício e você tá fazendo esse exercício, galgando esses novos patamares, esse outro potencial, por exemplo, do seu corpo, que pode ser um outro potencial estético, que não significa que você odeie onde você está hoje, mas sim que você tem outros objetivos, outras vontades, e a sua felicidade não tá dependendo de você alcançar aquilo, mas alcançar aquilo é alcançar objetivos que você quer viver. Então, a felicidade vem também. O que é muito diferente, por exemplo, de você se exercitar odiando onde você está hoje. Isso seria talvez uma zona de conforto, né? Eu tô na zona de conforto, me odeio onde eu estou hoje, ou me odeio, né? Que muitas vezes essas questões estão relacionadas, e não tô fazendo algo, né? No contentamento, às vezes, o contentamento, a acomodação seria: eu já estou confortável com onde eu estou agora, em termos de imagem, de aceitação. Poderia dar uma melhorada? Poderia, mas eu já tô confortável. Então você não tá necessariamente na zona de conforto, você pode estar nesse contentamento de acomodação. Enquanto que essa diferença que eu tô falando, né, do contentamento e a ação, é você estar ok com o agora, com o presente, mas você também saber que tem coisas que te impulsionam pro futuro, para esses outros patamares, e que você está disposta a seguir vivendo isso e se desafiando para chegar nesses novos lugares. Dito tudo isso e voltando para esse meu momento do meu primeiro estágio, eu tava lá, caminhando, tinha saído do ônibus, tava caminhando embaixo do sol, 1h30, 2 da tarde, aquele calor, suando, tava feliz, tava nesse estado de contentamento, mas eu falei pra mim mesma: tudo que eu queria agora era a liberdade de entrar numa piscina. E aquele foi um momento muito, muito, muito importante pra mim. Eu lembro assim com muita nitidez hoje, porque foi ali que eu falei: eu estou ok, né? O contentamento, eu estou ok vivendo essa realidade hoje. Eu tô entendendo a importância dela hoje, os passos que eu tô dando aqui. Afinal de contas, eu acho que tem coisas que não dá pra gente simplesmente saltar sem ter experienciado, né? Eu tive realmente que viver, por N motivos, várias das coisas, ou todas as coisas que eu vivi, né? Mas aquelas experiências todas. Só que ali eu também falei pra mim mesma, tô ok com isso, né? Esse contentamento, mas tem algo a mais. Eu quero viver esse algo a mais, eu quero viver essa liberdade, eu quero poder
ir pra piscina quando eu tiver afim, eu quero poder nadar, eu quero poder descansar, eu quero poder aproveitar as estações do ano, né, o tempo, o clima, me adequar a isso, eu quero poder adequar os meus ritmos ao meu ritmo de trabalho, meus ritmos internos, quero dizer, ao meu ritmo de trabalho ou aos meus ritmos externos. Então, ali nasceu também esse desejo, que não era de inconformismo, não era de raiva, porque só, né, fazendo um PS aqui, mas quando a gente traz junto de um desejo de mudança, muitas vezes a raiva pode ser um motivador, né? O inconformismo pode ser um motivador. E não tem nada de errado com isso, tá? Mas quando a gente se motiva sempre só por isso, a gente tá sempre fortalecendo isso na gente, no mundo, e acaba que a gente acaba é ótimo, né? Mas acaba que a gente acaba colhendo muito disso na nossa vida. Então, eu percebo que os meus desejos mais gostosos são também os desejos que sempre renderam mais frutos e frutos mais gostosos também. Então, naquele momento, nesse senso de contentamento, eu não tava pensando, sei lá, que vida horrível de proletariada, de não sei o que, que pega ônibus. Não, eu tava num contentamento de todas as circunstâncias que eu tava vivendo, mas eu queria algo a mais por amor a mim, por amor à minha vida, por amor às minhas vontades e a oportunidade de estar aqui, né? Vivendo, honrando realmente essa vida. Então isso aconteceu 8 anos atrás. Acho que 2013, 2014 talvez, 2014. E aí eu tive outras experiências de estágio depois disso, onde esse senso, ele foi continuava, né, forte, mas o contentamento também era muito gostoso. Eu fui descobrindo formas que eu podia trazer mais desse bem-estar pro meu dia a dia, nas circunstâncias que eu tava vivendo. Então, não é porque eu imaginava, né, que eu podia chegar em um momento da vida que eu poderia viver essas coisas muito extraordinárias, quer dizer, e maravilhosas, que eu não fazia também o possível para vivê-las já no presente. Então, no meu, acho que terceiro estágio, eu comecei a ir de bicicleta pro estágio, o que era muito gostoso. Eu coloquei, na verdade, uma intenção. Foi, acho que, uma das minhas primeiras materializações de estágio, de trabalho, no caso. Porque eu coloquei muito uma intenção que eu precisava, né, mas que eu queria muito. Eu, de fato, financeiramente precisava muito do dinheiro naquele momento. Só que eu quis... Eu, naquela época, não sabia disso dessa maneira consciente que eu sei hoje, né? Só que eu percebia que a tensão de eu preciso, não me levava a lugar nenhum nunca. Isso eu já tinha tido um pouco de clareza naquele momento. Então eu falei assim, eu coloco intenção, né? Eu quero, eu não tô colocando eu preciso, não tem essa necessidade, essa tensão, esse apego, era o eu quero. Então eu sentia já uma felicidade, eu já me conectava muito com esse senso de abundância, todas as coisas que eu ensino no WAM, o Workshop de Abundância e Materialização. E eu quero, então, um estágio que seja assim, 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 assado. Coloquei todas as minhas intenções, um estágio que fosse até 15 minutos andando da minha casa, ou seja, eu não precisaria pegar ônibus e me deslocar por muito tempo. Eu queria um estágio que fosse num escritório onde eu fosse aprender bastante, possivelmente com 2 sócias, né, não fosse uma equipe muito grande ainda, para eu ter um contato de mais proximidade com as coisas, e que pagasse tanto. E aí, eu acho que assim, na mesma semana, eu lembro que eu ia dormir pensando nisso, eu colocava muito essa intenção, assim, na hora de dormir, e acho que uns 2, 3 dias depois, uma menina que era, assim, namorada de um amigo do meu namorado na época, a gente era conhecida, mas, assim, não era muito próxima. Ela chegou do nada e falou, Paty, tô saindo desse escritório, os chefes são super legais, você tava procurando estágio, você quer que eu te indique? E aí, quando ela falou, ficava a exatamente 15 minutos a pé da minha casa, no caso de onde eu morava, né, na casa da minha mãe. E as chefes eram 2 sócias, eu seria a única estagiária, elas foram muito legais, eu amei muito, fiquei lá por 1 ano. Foi uma experiência super gostosa. E aí foi isso, eu fui trazendo mais dessa vida que eu já queria viver, né, esses novos patamares. E como? Então eu fui... eu nem sei se eu comecei de bicicleta lá ainda, mas eu já comecei, né, nessa cocriação dessa oportunidade de estágio com essas características.
Aí eu saí de lá e eu coloquei novas coisas. Eu criei um novo estágio em um dos escritórios mais renomados do país, assim, conhecido mundialmente. E que também eu queria que fosse no máximo 15 minutos da minha casa a pé. E queria um salário específico e queria experiências X, ter uma equipe maior e não sei o quê. E mais uma vez, assim, foi bem louco. Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a ser contratada que não tinha vindo de indicação. Então eu vi, sei lá, uma vaga de estágio no Facebook na época. E aí eu ganhei, na verdade, do meu pai uma bicicleta. Comecei a ir de bicicleta, era super gostoso. Era realmente 15 minutos a pé. De bicicleta eram 7, eu acho, né? Mais ou menos metade. Mas fui trazendo essas coisas. O estágio em si, esse outro estágio, né? Não foi o segundo, mas foi esse que veio depois. Ele foi bem desafiador. Eu entrei em muitas questões de autoestima, de dores. Foi, assim, também um gatilho muito grande pro início da minha depressão, porque eu estava num momento muito fragilizada internamente, pelas coisas que eu vivia ali, né? Só que tudo que eu podia fazer, que estava ali na minha responsabilidade, no meu senso de conhecimento, porque eu também não tinha o conhecimento energético que eu tenho hoje, né? Mas ali, por exemplo, o ir de bicicleta, colher as flores pelo caminho, parar pra sentir, deixar os raios de sol pegando um pouquinho nas minhas mãos, no meu rosto, todas essas coisas eu fazia. Então, era a mesma coisa, né? Procurar esse senso de contentamento no que era possível, porque ali, por exemplo, não rolou muito um contentamento, tanto que eu saí, assim... devia ter saído muito antes do que eu saí, eu fiquei lá também há 1 ano. E ali, o contentamento, na verdade, era em algumas circunstâncias, mas em muitas outras não. Também não sei se era uma zona de conforto necessariamente, porque eu não estava nem um pouco confortável nas questões. Mas acho que eu não saí mais por medo. Mas tá, então vamos lá, voltando. Não é que eu estava num contentamento, mas eu estava num lugar de... vou transformar esse limão no meu shot alcalino pela manhã. Vou fazer o melhor com essa coisa azeda que eu tô recebendo. Então eu não cheguei a viver um contentamento ali, mas eu tava realmente me esforçando pra viver o melhor que aquilo poderia me trazer. E de fato foi o que eu vivi, né? Fiquei o tempo que eu fiquei, eu fiz o melhor das circunstâncias da forma como eu consegui ali naquela época. E tudo isso aqui para dizer que esse foi mais um passo na minha caminhada de criar a vida que eu vivo hoje, essa cocriação da realidade que eu tô vivendo hoje. Beleza, e qual é a realidade que eu tô vivendo hoje? Eu acho que eu ainda tenho que dar mais um passo para trás. Então eu tava saindo desse estágio no início de 2016 e ao mesmo tempo eu tava me formando na faculdade no meio do ano. Eu tava começando a trabalhar sozinha. Na verdade, eu comecei a trabalhar com a minha prima, que também é arquiteta. Eu chamei ela pra fazer projetos juntas, porque eu sabia que eu queria ter meu próprio escritório, eu sempre soube disso, mas eu também sabia que eu não tinha experiência necessária naquele momento, eu precisava de ajuda. Então, foi ótimo enquanto durou. Mesma coisa, eu não cheguei nesse senso de contentamento, mas também tentei fazer do meu limão azedo esse shot alcalino. E ali foi a primeira vez que eu estive em um lugar de trabalhar muito pouco em consideração a tudo que eu já tinha trabalhado, né? E receber muito dinheiro, de novo, em comparação a tudo que eu recebia antes. E foi a primeira vez, então isso foi 2016, foi a primeira vez que eu lidei com o desconforto de receber o que eu considerava muito por um trabalho que eu considerava pouco. Não é que eu trabalhasse pouquíssimo, não é que eu recebesse muito dinheiro, mas pra mim foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse conceito. E isso me deixou muito desconfortável, por N questões, né? Eu acho que existe um campo muito grande de ter que trabalhar muito pra ganhar bem, né? Dinheiro fácil, coisa assim, que é algo que teoricamente não é bom. Ao mesmo tempo que eu tava, como eu falei, muito fragilizada quando eu saí do último estágio que eu fiz, tava já no início de depressão, então eu acabava não fazendo as coisas, eu tava muito sem energia, sem vitalidade. E esse conceito de estar ganhando dinheiro
e não tá trabalhando, tipo, me matando como eu fiz nos 5 anos da faculdade e os, sei lá, 3 anos de estágio. Era um negócio, 2 anos, 2 anos e meio de estágio, era um negócio que tava me deixando louca. Tão louca que, ao mesmo tempo que 2017 foi o ano onde eu mais ganhei dinheiro na minha vida, acho que os primeiros 3 meses de 2017 eu tive mais dinheiro naquela época, né, do que eu podia imaginar. Até o meio de 2017 eu já estava completamente falida. Eu tinha R$ 2 na minha conta. E eles duravam, assim, meses. Eu tinha esses R$ 2, aí eu fazia alguma coisinha, né? Entrava algum dinheiro pra eu conseguir pagar as contas que eu tinha. Só. E eu acabava com R$ 2 na conta. E eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir pagar as contas no mês seguinte. E isso durou bons meses. Bons não. Tensos e difíceis meses. Mas naquele momento que eu tava vivendo, assim, esse auge do momento mais quebrado ever, assim, eu sabia que eu tava aprendendo a lidar com dinheiro. Eu sabia que tinha um propósito maior ali. Eu tinha, assim, muita certeza interna, muita clareza, por mais que isso não necessariamente facilitasse o desafio que eu tava vivendo, né? Mas eu falava, tipo, ok, ok. Eu conseguia, assim, perceber, né? Não foi à toa que poucos meses atrás eu tava com tanto dinheiro e eu simplesmente gastei tudo, né? Ou, enfim, joguei fora, ou perdi, ou comprei coisas inúteis, ou sei lá o que eu fiz. Eu nem sei o que eu fiz com aquele dinheiro, pra ser sincera, porque eu acho que eu nem comprei coisas, nem reverti isso em coisas usáveis, ou viagens, ou experiências. Eu não faço ideia do que aconteceu. Mas, de novo, então eu vivi isso, eu vivi momentos onde eu tive que entrar em contato com muitas dores minhas. Eu tive que pedir dinheiro emprestado pro Vi. Eu tive que pedir dinheiro emprestado pro meu pai, que, sei lá, são situações muito, muito, muito desafiadoras pra mim, inclusive porque, especialmente falando da minha família, né, eles não tinham necessariamente pra me emprestar. Então eu ficava mais do que hiper desconfortável. E com o Vi, era tipo, meu Deus do céu, eu não quero parecer uma pessoa interesseira, que horror, sabe? Então, nossa, era muito doído pra mim ter que fazer isso. Aí chegou, assim, foi passando, né, o tempo. O dinheiro... Não vou dizer que ele começou a entrar, assim. Acho que ele começou a entrar realmente em dezembro. Mas eu fiz uma viagem pra Chapada dos Veadeiros, isso em 2017, que uma amiga me deu a passagem que ela tinha milhas, a outra amiga pagou minha hospedagem e comida e o curso que a gente foi fazer lá. E ainda assim, eu tava, assim, muito tensa e eu precisei pedir, acho que 1.000 ou 2.000 reais emprestado pra essa minha amiga. E foi um dos momentos, assim, onde eu me senti, antes de pedir, né, o dinheiro, mais humilhada e... Nossa, no fundo do meu poço da vida. Aquilo pra mim na época era muito dinheiro, 2.000 reais. Ainda mais pra eu pedir emprestado pra uma amiga. E ela lidou super bem com isso, tipo, super bem. Isso foi me deixando mais confortável com a situação como um todo. Mas eu tive que entrar em contato com todas essas minhas dores. Eu cheguei realmente no meu fundo do poço mais doído, mais difícil, onde eu me senti muito, muito, muito pequena, zero empoderada, zero com autonomia ou autoconfiança. Eu tava realmente muito fragilizada, eu tava saindo da depressão, na verdade eu tinha dado assim um estalo de sair da depressão, mas ainda não tinha retomado, né, a minha vitalidade, o senso de vitalidade que a gente tem quando a gente tá vivendo de uma forma saudável. Eu ainda tava saindo, né, dessa fragilidade. E foi hiper importante. Então, isso foi fim de novembro. Dezembro eu comecei a ganhar dinheiro. Janeiro eu comecei a ganhar dinheiro. E foi. Isso em 2017. E foi, assim, muito legal, porque eu terminei o ano com, assim... Não vou dizer que eu terminei com muito dinheiro, né? Mas eu terminei o ano bem. Eu terminei o ano sem pedir dinheiro pra mais ninguém. Eu terminei o ano num senso de prosperidade, esse senso de eu tô trabalhando, isso tá dando certo, que foi bem especial pra mim, né? Uma coisa que eu tava precisando muito. E veio 2018, então tô dando vários passos aqui, né?
Eu realmente sinto que eu preciso contextualizar, porque às vezes a gente olha no Instagram e fala, mas pra essa pessoa é fácil, né? Ela já, sei lá, nasceu com a bunda virada pra lua, ou fulana tem pais que ajudam, ou nananana. Enfim, a circunstância do outro parece que sempre vai ser perfeita pra que o outro viva aquela vida que você acha legal também. E, na real, na maioria das vezes, a pessoa teve que passar por muitas questões internas para chegar onde ela chegou, seja em termos de felicidade, seja em termos de prosperidade, seja nos dois, né? O ideal é que a gente consiga cultivar os dois, e bem-estar e contentamento nessa paz interna. Mas ideal pra quem, né? Ideal pra mim. Eu falei ideal que é a gente, mas isso é um ideal pra mim, né? Que eu consiga, Jesus, que eu consiga cultivar tudo isso. Inclusive, só pra dar um exemplo aqui, eu conheço, vou trazer aqui minha amiga, uma das minhas melhores amigas da vida, que é a Isabela Mesadri. Ela é uma super astróloga, astrocartógrafa e muitas coisas mais, que muito possivelmente você que tá me ouvindo conhece. Se você não conhece, eu vou deixar o Insta da Isa aqui na descrição desse podcast, porque você precisa conhecer Isabela Mesadri. Então eu e a Isa, a gente se conhece desde os nossos 10, 11 anos de idade e somos inseparáveis desde então. Então, assim, eu conheço toda a história de vida da Isa. E eu sei tudo o que ela viveu. Tipo, ela tem uma das histórias mais lindas e inspiradoras do mundo. Só que foi muito louco isso. Teve um momento que, como a gente sempre foi muito próximas, né? E viveu coisas sempre muito parecidas, teve um momento que a carreira da Isa começou a deslanchar. E foi bem nesse período que eu tava com esses R$2 na minha conta. Até antes, na verdade, né? Mas que eu tava assim com zero dinheiro, zero conseguindo fazer as coisas, ou zero controle sobre o dinheiro que eu tava recebendo. Mas nesse período onde eu tava assim no meu maior fundo do poço, eu olhava e falava assim, mas é claro que pra Isa vai dar certo. Poxa, no mapa astral dela, ela tem um sol em Leão na casa 10. A Isa nasceu pra brilhar. A Isa nasceu pra ser vista. A Isa nasceu pra... Insira aqui a sua dor, que você vai colocar como uma facilidade pra outra pessoa, mesmo que ela tenha tido toda uma jornada pra chegar onde ela chegou. Então, eu começava a colocar isso e eu falava assim, e eu tenho o quê? Eu tenho uma lua em peixes na minha casa 10. Eu não nasci pra ser vista. Eu nasci pra ficar no backstage. Eu nasci pra isso, pra aquilo. Então, como é que eu vou viver isso? Não tá nos planos pra mim. Era muito mais fácil, né, entrar nisso. Inclusive, eu já tive muita inveja da Isa, que era um sentimento muito difícil, porque, poxa, é uma das minhas melhores amigas. Eu já tive muito desse senso de me sentir uma vítima, né, em comparação. Não só com a Isa, né? Com outras pessoas também, claro, mas eu gosto de dar esse exemplo porque eu conheço toda a história de vida da Isa e eu sei tudo o que ela fez pra chegar onde ela chegou e que é muito impressionante e incrível. Só que eu tava num lugar ali que, em vez de aquilo me inspirar, inclusive eu coloquei um vídeo no meu Instagram falando sobre inveja e ao invés de eu conseguir usar aquilo... acho que eu não pus essa parte no vídeo. É que é um vídeo da minha mentoria Projeto Magnético para o Mundo e eu coloquei só um trechinho dele. Mas nesse vídeo completo, que tá para as alunas da mentoria, eu falo justamente que a gente pode usar esse senso de, não necessariamente inveja, né, mas comparação ou percepção de outras realidades pra gente sentir essa inveja e se diminuir, se colocar ali numa vítima, ou pra que a gente possa realmente se inspirar e galgar, viver coisas parecidas, né, chegar naqueles lugares também. Mas ok, corta pra 2018, inclusive eu não sei se me confundi ali atrás e falei 2017. 2017 foi o momento que só em dezembro começou a entrar dinheiro. 2018 foi o ano que eu comecei então a pegar projetos, a receber esse reconhecimento, mas ainda era muito algo tipo, estou trabalhando bastante e estou recebendo o que pra mim era bastante. De novo, foi mais do que eu já tinha recebido em toda a minha vida. Então, né, por mais uma vez. Só que aí eu já tava lidando de outra forma com o dinheiro, não só com o dinheiro, né, com a abundância e a prosperidade. E chegou o final do ano e eu resolvi, na verdade no meio do ano, eu resolvi criar um workshop de arquitetura noética, porque eu sentia que eu tinha que transmitir esses conhecimentos que eu tinha canalizado, que eram super maravilhosos, eu ainda acho eles extraordinários. E então, desde o meio do ano eu comecei a planejar e o workshop aconteceu em novembro só.
E eu lembro que eu tava conversando com o Vi, falando sobre valores, né? O que eu senti em cobrar e tal. E ele falava, Paty, tipo, isso aqui tem que ser no mínimo, sei lá, uns R$ 800. Isso em 2018, né? Era um workshop de 2 dias, alimentação inclusa e tal. Aí eu falava, não, nossa, não, acho que, tipo, sei lá, 300. Ele falou, Paty, pelo amor de Deus, eu ia falar que o mínimo era 1.000, mas eu sabia que você ia ficar desconfortável. E aí, no fim, acho que eu cobrei perto de 700, uns 600 e pouco, se eu não me engano. Mas eu lembro que eu fiz a conta de quantas pessoas iriam participar. Eu fiz a conta de quanto eu ia gastar. E eu fiz a conta de quanto eu ia lucrar. E aquilo me deixou em choque. Porque eu falei assim, meu Deus, eu não preciso de tudo isso aqui. Isso aqui é demais, é too much, né? Um excesso. Eu não preciso disso. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Sim, acho que era R$ 10.000, não é que era, sei lá, um valor absurdamente exorbitante, né? Eram R$ 10.000 de lucro, mas pra mim aquilo era, caraca, só nesse workshop, né? Só o trabalho de um final de semana eu vou receber isso. Não sei se era 10 ou 20 mil reais, mas pra mim era assim um negócio bem surreal para um final de semana de trabalho, né? Claro que naquele momento eu não estava valorizando, eu não estava enxergando que um final de semana de trabalho onde eu ia receber isso era decorrente de uma vida de trabalho, de uma vida de canalização, de sintonização, de conseguir transmitir aquilo. Enfim, todas as outras partes eu não estava processando. Isso é uma coisa que, inclusive, falando de empreendedorismo no geral, né? Existem muitos campos mórficos. Eu podia gravar em outro momento um podcast só sobre isso, só sobre essa parte de empreendedorismo e os campos onde eu já estive inserida. Mas naquele momento eu tava nesse lugar muito simplista, um campo muito simplista que eu sinto que existe com bastante gente, de enxergar o valor de algo, né? Então, o lucro, por exemplo, daquilo, como a quantidade de horas que eu estava trabalhando diretamente em direção àquilo, né? No caso, seria um final de semana. E aí eu lembro que o Vi falou assim, Paty, mas como assim, sabe? Qual que é o problema de sobrar? Qual que é o problema de você ter mais dinheiro do que você precisa? Aí eu fiquei assim, oh God, meu Deus do céu, será que estou encontrando uma grande sombra, crença, padrão? Acho que sim. Enfim, fui ficando confortável com a ideia. No fim, o workshop foi um mega sucesso, foi lindo. As inscrições encerraram, tipo, em agosto, o workshop era em novembro. Eu acho, em agosto, outubro, sei lá, não lembro agora direito, mas eu sei que, assim, pra mim foi um sucesso e uma surpresa, isso que eu ia falar. Foi uma surpresa ter sido tão fluido e fácil e gostoso. Claro, tinha muito amor ali. Só que foi isso, eu percebi que eu não tive que me dedicar e ralar e sacrificar para que aquilo desse certo. E foi uma experiência tão gostosa, tão positiva em tantos aspectos para mim, que isso também foi um dos primeiros momentos onde eu falei assim, ganhar dinheiro pode ser fácil e prazeroso e não significa sacrifícios e empenho mais que qualquer coisa e trabalho duro mais que qualquer coisa. Ganhar dinheiro pode ser leve. Bom, vamos lá, cortando agora para minha realidade. Então, saímos de fim de 2018 para fim de 2021. Então, mesma época, novembro de 2021, quando eu tinha encerrado minha sociedade com a Rafa. E eu tava... minha vontade era fazer, assim, tirar 1, 2 ou 3 meses de férias, meio sabático, assim. Depois que a gente fez o encerramento da sociedade, eu tinha um valor em caixa, que era, no caso, toda a minha reserva pessoal, porque eu também tinha usado minha reserva para outras coisas, mas que, assim, iria me sustentar por uns 6 meses, se eu quisesse. Se eu não fosse trabalhar com nada, eu tinha essa reserva para uns 6 meses. Então eu falei, bom, eu acho que eu posso tirar pelo menos uns 2, 3 meses para decidir o que eu vou fazer, né? Quais vão ser os novos rumos, qual vai ser essa nova empresa que eu vou criar, o que eu vou realmente oferecer, quais são as outras coisas. E isso já vindo, claro, né, de uma Patrícia com muito mais autoconfiança, com muito mais clareza, com muito mais certeza de que as coisas vão dar certo, que as coisas que eu vou fazer serão um sucesso, porque afinal de contas, em novembro,
o meu mantra passou a ser: meu sucesso é inevitável. Então eu não tava em nenhum momento com medo de, eu vou ficar 3 meses, depois o que eu vou fazer? Medo não passou por mim, nem relou ali, nem tava triscando em mim. Eu tava super confiante, meu sucesso é inevitável, eu acredito verdadeiramente nisso, o meu e o seu sucesso são inevitáveis. Então era uma questão realmente de respeitar o que eu tava afim. Bom, eu descobri que o que eu tava afim era começar. Eu criei o nome da minha nova empresa, acho que fim de outubro eu já tinha criado esse nome. Dia 11/11 eu lancei o site pro ar, que é o putsmag.co. Não .com, porque o nome da empresa é The Puts Magic Company, então é Magic Co, né? Mag.co. Nesse sentido de company. E nisso que eu lancei o site, no dia que eu tava lá, eu fiquei assim, acho que umas 2 semanas, uns 10 dias, na verdade, fazendo o site. E no dia que ele foi pro ar, eu tava criando, então, algumas páginas, né? Eu tava dando umas boas finalizadas. E me veio toda a ideia de uma mentoria que eu tava pra fazer. Eu senti que eu devia criar uma mentoria em 2021. E eu senti isso em janeiro. Eu recebi essa mensagem de um exercício que eu amo fazer e que eu aprendi em janeiro de 2021, que é me conectar com a minha versão do futuro que já está vivendo tudo o que eu desejo viver. Então, acreditando que existem infinitas possibilidades, infinitas ramificações para as coisas, eu adoro me conectar com a Patrícia que tá ali no futuro, vivendo tudo o que a Patrícia de hoje deseja viver. E eu me conectei com ela e eu perguntei qual foi o passo que eu dei hoje, isso janeiro de 2021, pra chegar aí, né? Pra estar aí agora. E aí o passo era me assumir como mentora, né? Era colocar mentora na minha bio do Instagram, eu já contei essa história antes, acho que em alguns podcasts por aqui, talvez. Então eu sabia que como mentora eu ia ter que dar uma mentoria, né? Isso estava meio óbvio ali. Só que, nossa, os meus planos com a Rafa não tinham mentoria inclusa, não tinha espaço pra isso, a gente tinha outros planos. E aí a gente encerrou a sociedade, eu não tava necessariamente pensando, né, nas coisas, tava pensando meio que nesse período meio sabáticozinho. Só que um dia na academia me veio assim, martelando na minha cabeça: mentoria, mentoria, mentoria. Eu falei, tá, vamos dar uma olhada nisso. E, de novo, foi criando o site, eu tava criando a página, e veio tudo da mentoria, veio todo o programa da mentoria. Eu coloquei ali no site, não falei nada pra ninguém, só pus ali, e foi isso, vida que segue. No mesmo dia que eu coloquei isso e que eu divulguei o site, 2 pessoas já me mandaram um e-mail. Eu não falei da mentoria pra ninguém. Ela tava ali como um serviço, ok? Mas não tinha data ainda, não tinha cronograma, não tinha muitas coisas importantes. E 2 pessoas me mandaram um e-mail falando: Paty, eu quero participar dessa mentoria. No dia que eu divulguei o site, né? Não tava falando nada disso. Então, foi muito sincrônico. Depois disso, eu comecei a receber mais pedidos pela mentoria, mais gente que estava interessada. E tudo começou a vir. E por que eu tô contando dessa mentoria? Porque a mentoria foi algo que me trouxe um retorno financeiro muito legal por muito pouco tempo de trabalho. Assim, se eu fosse falar, né, comparar diariamente o que eu tava fazendo, trabalhando, eu vou trazer aqui, né? A mentoria são encontros semanais de 2 horas, de 1h30 a 2 horas, na verdade. E a cada 15 dias tem um segundo encontro semanal, que é um encontro de trocas, onde cada mentorada tem um tempo, mentoranda, tem um tempo, 10 minutos, 15 minutos, para falar, para expor as suas questões e para que eu possa responder. Ou seja, isso configura, no máximo, 4 horas por semana de trabalho meu. De trabalho, assim, estar ali presente, né, em presença, dando as aulas 4 horas por semana. É claro que, considerando, né, que uma vez por semana tinha essa aula onde eu trago conteúdos, inclusive eu tô gravando isso aqui, agora é 00:35, e amanhã é o último encontro da mentoria, o último encontro em grupo, depois a gente vai ter um encontro individual de fechamento, assim, mas amanhã é o 10º encontro, a 10ª aula.
E cada encontro, claro, né, tem um tema, tem todo um preparo para eu poder dar, né, essa aula. Tem uma apresentação que é montada. Só que assim, acho que isso nunca demorou mais do que 3 ou 4 horas. Então, considerando tudo isso, talvez eu estivesse trabalhando chutando alto, 7 horas por semana, considerando a montagem da apresentação e as aulas que eu tava dando, chutando bem alto, 7 horas por semana. Isso dá isso dá 1 hora por dia, né, se a gente fosse contar 7 dias. Ou seja, eu estava de 24 horas, eu tinha 23 horas pra mim, se eu fosse fazer isso, né, durante os dias da minha semana. E foi exatamente o que eu precisava, porque eu não sabia ainda da minha gravidez, só que eu já tava passando muito mal. Na verdade, assim, eu não passei mal, né, só que eu, assim, no sentido de vomitar, mas eu tava com muito enjoo, eu tava com muito mal-estar e eu tava com muito cansaço. Então, eu ficava praticamente o dia todo, todos os dias, na cama. Eu saía um pouquinho e tal, tentava comer alguma coisa, mas, nossa, dava um revertério, assim, uma coisa louca e bizarra. Só que o que eu fiz? Eu aceitei, eu respeitei o que eu tava vivendo e, ao mesmo tempo, eu co-criei uma vida, uma realidade, um trabalho. Eu até nem falei, né, mas onde eu posso, por exemplo, estar na piscina às 2 da tarde, é que eu não tenho uma piscina aqui hoje, mas enfim. Onde eu posso escolher o que eu vou fazer com o meu tempo, com o meu dia. E aí, nesse caso, eu co-criei, mesmo sem saber, esse trabalho da mentoria, que foi muito especial. Nossa, muito gratificante. Tô louca pra encerrar a mentoria e gravar, né, o podcast contando da jornada da mentoria em si. Mas que foi um negócio que eu estava trabalhando muito pouco, recebendo muito bem e estando muito ok com isso. Eu não tive em nenhum momento o senso de eu tenho que fazer mais, ou isso aqui tá muito fácil e é errado. Eu tava numa entrega muito gostosa, vivendo o que eu podia viver e simplesmente muito grata, porque sim, tava muito fácil, mas eu tava precisando dessa facilidade. Eu não conseguiria fazer outra coisa de outra forma. Ao mesmo tempo que eu sinto que graças a todo esse descanso e esse respeito à minha energia, ao meu tempo, eu pude entregar o melhor que eu consigo fazer para as minhas mentoradas, não sei exatamente o termo certo, como eu já falei aqui, mas para as minhas alunas da mentoria. Então foi muito gratificante, está sendo muito gratificante, né? Como eu falei, amanhã é o último encontro. E agora, voltando pro iniciozinho desse podcast, sobre lidar com essas coisas, né? O inesperado e tal. Uma forma como eu gosto muito de lidar é justamente confiando e seguindo essa intuição, essa sensação, assim, de... Primeiro, que a vida pode ser fácil. Eu acho que isso é uma lição que foi muito importante pra mim. Mas não só deixar que a vida seja fácil, mas até pedir por facilidade. Então, eu pedi para que as coisas fossem fáceis, eu pedi para que as minhas mentorandas chegassem com facilidade até mim, eu pedi para que a dinâmica da mentoria fosse fácil. Eu lembro que quase que na véspera de começar a mentoria eu tava assim, ofegante, ansiosa, e eu tava pensando, meu Deus do céu, eu vou precisar criar 10 aulas em um final de semana, e eu tava assim, super tensa, indo dormir, e aí eu conversei com o Vi, e ele falou assim, Paty, respira. Eu até fiz um post no Instagram sobre isso, que era assim, respira fundo 3 vezes. Foi só isso. Mas que naquele momento mudou tudo pra mim, porque um momento de pausa, de uma respiração em presença, de fato pode mudar tudo. E me trouxe tanta clareza, só essa pequena respiração ali naquele momento, que eu consegui perceber que, poxa, eu poderia criar as aulas na véspera da aula, se eu quisesse. Eu não precisava ter tudo pronto. Eu poderia ir fazendo e sentindo o grupo. Inclusive, é uma dinâmica que eu gosto mais do que já estar com tudo pronto. Então, foi bem legal porque, ao mesmo tempo que eu tava ali vivendo essa facilidade, pedindo por essa facilidade, eu fui me desvencilhando de algumas crenças de que as coisas já tinham que estar certinhas e amarradinhas e tudo bem resolvido.
Eu fui, claro, né? A dinâmica da mentoria tinha todo um fio vermelho por trás, né? Algo que amarrasse toda a dinâmica. Mas os conteúdos detalhados, o que eu ia falar em cada dia, eu deixava para trazer eles logo antes de dar a aula. Eu sentia que eu conseguia me conectar mais com o grupo desse jeito e trazer algo bem direcionado. Enfim, várias coisas que para mim foram super importantes durante esse processo e resultou nessa cocriação da realidade que eu tô falando, né, que eu tô vivendo hoje, onde eu passei o meu primeiro trimestre da gravidez conseguindo conciliar coisas que eu amava com o respeito a como eu tava. E se eu voltasse pra Patrícia lá de 2014, no sol quente, às 2 da tarde, contente, né? Mas assim, nesse contentamento, mas sabendo que eu queria viver isso, eu acho que nem naquele momento eu ia acreditar que poderia ser tão fácil. E às vezes aceitar a facilidade, às vezes assim, na maioria das vezes aceitar a facilidade é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. Falando em termos de campo de energia, né, existe tanta coisa envolvida aí, tanta crença, tanta distorção que vai sendo reforçado várias e várias vezes e que nossa, realmente não acreditaria se eu falasse hoje a Patrícia de 2022 falasse pra Patrícia de 2014, olha que está vivendo essas coisas todas, olha que incrível. Foi muito fácil, foi muito fluido, foi muito gostoso. Agora você tá no seu segundo trimestre de gravidez e você vai fazer essas e essas coisas e depois você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quanto dinheiro vai entrar, você não sabe até quando você vai trabalhar, né, na gestação. Falando aqui, dividindo, né, com vocês, ouvindo o podcast, os meus planos são de fazer o máximo que eu puder, de uma forma, claro, que ainda me respeite, né, mas que eu sinta essa animação durante esse próximo trimestre. Então, agora em fevereiro, em março, em abril, vamos ter turma de reiki. A turma de fevereiro, acho que quando esse podcast for ao ar, ela já vai ter acontecido. Em março vai ter turma de reiki 3A, vai ter turma de reiki 1 e 2, e em abril vai ter turma de reiki 1 e 2, e vão ser as únicas turmas desse ano que eu vou dar. Então, tô super animada pra isso. Vai ter o WAM, que é o Workshop de Abundância e Materialização, agora em fevereiro. Talvez ele volte no meu terceiro trimestre. Eu adoraria que sim, porque é um workshop muito incrível, que eu amo com, assim, todas as minhas forças. Mas isso não tá nos meus planos hoje, né? Eu tô, assim, meu terceiro trimestre da gravidez, que é tipo maio, junho e julho. Eu tô deixando sem nenhum plano de trabalho. Mas então vai ter o AME em fevereiro, vai ter a abertura da mentoria PMPM em março. Então eu contei já desse spoiler aqui, porque a gente vai ter uma turma em abril e maio. Eu acho que essa vai ser a única coisa de trabalho que eu vou ter no início do meu terceiro trimestre, que seria a mentoria, que, como eu comentei aqui, é uma coisa muito leve pra mim, um trabalho que não demanda muito. Mas, nesse meio tempo, eu também vou querer abrir leituras de mapa astral. Eu sinto que tanta gente... não sinto só, né? Muita gente me pede, assim, diariamente pedem leitura de mapa. Mas eu sinto que tanta gente vai se beneficiar das leituras, que então eu quero muito conseguir abrir a maior quantidade de horários que, claro, faça sentido pra mim, me respeite meu tempo e minha energia. Então, no máximo, é um horário por dia que eu vou abrir, eu imagino hoje. Não sei se eu vou conseguir abrir por 1 mês, por 2 meses, por, 3 semanas. Eu vou vendo, né, de novo, de uma forma que seja respeitosa comigo. E eu também tô sentindo muito, já faz um tempo, em abrir alguns atendimentos de reiki à distância. É uma coisa que eu fazia 2019, acho que 2020 eu parei, ou foi só 2021, não tenho certeza. Mas em algum momento eu parei. Era uma coisa que também é uma coisa, né, que demanda muito da minha energia, no sentido da minha presença, entre outras questões mais, assim. E agora, eu não sei porquê, eu sinto muita energia de Baby, como uma energia muito, muito maravilhosa. Então talvez seja Baby que tá ali pedindo pra eu trabalhar mais com esses atendimentos de reiki, eu não sei. Só que as pessoas têm começado a pedir isso de novo, bastante.
Então, acho que vai ter isso também. Ou seja, vão ser 3 meses bem movimentados. Eu imagino, né? Eu não tô também com essas expectativas, mas minhas vontades são essas. E vamos ver o que o futuro reserva. Pra finalizar, essa é a minha forma de ver a vida. É uma maneira que eu gosto muito e que me faz muito bem, porque eu não fico entrando em expectativas que levam a tensões e ou frustrações. Eu não fico entrando em tentativas de controle, que levam também muito possivelmente a frustrações ou medos. E estando aqui, assim, nessa certeza de que meu sucesso é inevitável. Eu sou o universo em forma humana, ou seja, tudo, existem infinitas possibilidades. Eu sou o universo em forma humana, eu consigo viver, né? É possível viver e criar e co-criar as coisas que eu desejo. Eu realmente acredito nisso, tanto pra mim quanto pra todo mundo, na verdade, né? Não é que eu sou especial, todo mundo eu acredito que pode viver isso. Claro que é muito mais um estado interno, na minha opinião, do que outras coisas, né? É uma questão muito mais da forma como a gente enxerga a vida, nosso campo mental também. Mas, se você quiser repetir comigo, meu sucesso é inevitável, eu sou o universo em forma humana, e você quiser repetir isso diariamente pra você mesma, eu aconselho. E dito isso, né, com isso, na verdade, eu não me preocupo com o que vai acontecer. Isso não significa que eu não tenha vontades ou que eu não vá agir pra realizar as minhas vontades. Tipo, eu não tô ali sentada de braços cruzados no sofá esperando o elefante branco cair na minha frente ali na sala. Não é isso. Eu vou agir em direção às minhas vontades, meus objetivos, mas com essa tranquilidade, essa confiança e essa certeza interna, ao mesmo tempo que uma entrega de que eu sei que eu tô amparada, eu sei que eu tô agindo, eu tô fazendo a minha parte. Então, eu simplesmente me abro para receber também. O que é muito diferente de estar agindo e só enxergar uma possibilidade, que a gente entra no controle, né? Quando a gente determina como alguma coisa vai acontecer. O como é o controle. Então, só tem uma única forma para que aquilo aconteça. Tipo, se eu entrasse nessa questão, e que eu tô falando aqui da gravidez, né? Como eu comentei no início do episódio, porque é o exemplo que eu tô vivendo. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser você empreendendo, pode ser você, sei lá, num relacionamento novo. Mas no meu exemplo da gravidez, se eu colocasse que eu quero viver, sei lá, eu quero ter um auxílio de uma babá nos primeiros 3 meses. E uma babá vai me custar tanto. Então eu já coloquei ali um dado, né? A babá vai me custar, isso aqui. Se eu fixo esse dado, eu já tô minando possibilidades. É claro que a gente pode ter, né, estimativas, então eu posso pensar, uma babá vai custar tanto por mês, ok, né, esse serviço vai me custar tanto, mas eu quero que ele venha, tipo, com facilidade, eu espero que ele... Então eu quero que que ele esteja dentro do meu orçamento, não quero me fixar, né, que essa é a única forma de acontecer. Então, assim eu já estou expandindo, versus simplesmente falar, a babá vai custar tanto, ok. Se a babá vai custar tanto, então esses próximos meses que eu vou trabalhar, eu tenho que receber tanto pra poder pagar as minhas contas, e incluir isso aqui, e incluir, sei lá, enxoval do bebê, e incluir o aluguel do apartamento que a gente vai mudar, né, que a gente vai morar em algum lugar novo, ainda indefinido, mas esses últimos meses de gravidez, a gente pretende se mudar. Como eu falei, né, esse apartamento que a gente tem hoje tem várias limitaçõezinhas, especialmente para um 3º trimestre de gravidez e um baby vindo. Então, se eu fosse colocar isso, tipo, na ponta do lápis e falar tudo que eu teria que fazer para então conseguir que esse dinheiro entre para esse período e depois pro puerpério, os primeiros 3 meses de gravidez, os primeiros 3 meses de nascimento do bebê, e depois, sei lá, mais 3 meses que seria minha licença maternidade mais oficial. E tô colocando todo o como, né? Tipo, tem que ser assim, estou definindo como. Como igual controle, já anota aí, como igual controle. E entrando nesse senso de controle, eu mino essas infinitas possibilidades, né? Eu falo assim, essa é a única alternativa. Eu me limito para enxergar tantas outras ou para receber tantas outras. E a diferença disso para estar onde eu tô falando... de onde eu estou falando hoje, né? Que é agindo, eu não deixo de agir, eu sigo fazendo, né? Eu me dedico nas coisas que eu quero,
De novo, sempre respeitando minha energia, porque pra mim isso é inegociável. Então, fazendo as coisas com a dedicação e amor e o respeito por mim também, eu confio que as coisas que eu preciso vão acontecer. Seja ter essa babá, pode ser que não seja uma babá, pode ser que eu ganhe, não sei, alguma coisa, um brinquedinho que vai me ajudar muito e que daí vai distrair bastante baby, aqueles brinquedinhos que ficam balançando o bebê, sabe? Vai ver que meu bebê vai amar isso, ou meu bebê vai ser super tranquilo, ou que minha sogra vai estar muito com a gente, ou minha mãe, ou que sim, eu ganhei muito dinheiro e eu consiga contratar uma babá e uma enfermeira e não sei o quê. Não importa o que vai acontecer, eu tenho uma vontade, né, de ter essa ajuda. Eu penso que pode vir através dessa babá, eu penso, eu quero uma ajuda e eu imagino que vai vir através dessa babá. Mas eu estou aberta às possibilidades que o infinito de possibilidades pode me apresentar. E eu estou aberta a como isso vai chegar até mim. De novo, os passos eu dou, né? Então eu estou movimentando, estou fazendo as coisas que eu sinto em fazer, seja trabalhando ou seja, sei lá, poderia não ser trabalhando, né? Inclusive, eu vou gravar um podcast com uma amiga sobre ganhar dinheiro sem trabalhar. É um podcast que pode ser um pouco polêmico, mas acho que vai pegar uns pontos bem interessantes, assim, nas pessoas. Mas é isso, deixando o como em aberto e realmente exercitando esse senso de confiança. Porque, né, a gente coloca muitas vezes... eu falo a gente, mas assim... O senso de controle, que é muito grande, esse senso de que tem que ser tudo muito racional e controlado e ponta do lápis, coloca que eu precisarei de uma babá, ponto. Isso é uma certeza, sendo que não é. Mas eu precisarei de uma babá, ponto. Para ter uma babá, eu precisarei de tanto dinheiro, ponto. Para ter tanto dinheiro, eu terei que trabalhar tanto, ponto. E nada disso é fixo desse jeito. Mas a partir do momento que a gente coloca como fixo, realmente se torna fixo. E aí, ou a gente vai viver isso, né? Vai, trabalhar, ralar e conseguir viver isso, ok. Mas talvez pudesse ser mais fácil, de outras formas. Ou talvez a gente se frustre, porque a gente não se abriu para outras possibilidades, porque talvez a gente não atinja esses objetivos dessa maneira, enfim. Tem N questões. Então, finalizo esse episódio dizendo que para qualquer desafio, para qualquer coisa... Ação é muito importante, uma ação consciente, né? Essa ação que você vai fazer as coisas que estão ali na sua capacidade de fazer, mas também não ficar tentando segurar o como, né? De como você vai viver aquelas coisas. Você não necessariamente, às vezes, precisa trabalhar muito pra ganhar muito, pra juntar muito, pra poder viajar muito. Às vezes você pode simplesmente pular de onde você tá pro viajar muito de N maneiras. Como eu comentei aqui em uma parte, eu pincelei um pouquinho nesse episódio, que eu fiz uma viagem pra Chapada dos Veadeiros, tendo R$2 na minha conta, uma amiga me deu passagem por milhas, a outra amiga me pagou comida e hospedagem, e na verdade uma terceira me pagou o curso e depois me deu mais dinheiro. Isso então foram circunstâncias que eu nunca na minha vida tinha imaginado. Foram muito inesperadas. A amiga que me deu a passagem era minha amiga fazia 2 meses. Era uma coisa que eu nunca ia pensar que isso iria acontecer. A que pagou a comida e hospedagem também. Era muito, muito, muito inesperado. Então, é isso, né? É se abrir pra viver as coisas, as oportunidades, os desejos, os sonhos, sem precisar controlar sempre o como, ou sem precisar controlar ponto. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, vai lá no meu perfil, tá aqui também no link desse episódio, @patiputz, PATIPUTZ. Me conta o que você achou, manda uma DM, compartilha esse episódio com mais pessoas. Pra mim é um prazer imenso poder chegar em mais lugares e ajudar mais gente, né? Eu sei que é uma coisa tão boa quando a gente consegue se conectar e fazer com que as coisas dentro da nossa cabeça façam sentido de uma forma diferente e mais leve e mais gostosa. E esse definitivamente é o meu objetivo aqui. Então, um beijo e até o próximo episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização.